Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu vou trazer uma palavra para vocês hoje. Quem tiver Bíblia para me acompanhar, fique à vontade. Está lá em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, versículo 4 a 8. Gênesis 45, do 4 a 8. Glória a Deus pela presença do Senhor, pela palavra dEle, pelo amor dEle que nos encontra a todo momento, todas as necessidades que nós temos quando nos lembramos que o nosso socorro vem de Cristo Jesus, não tem nada aquilo que a gente não possa enfrentar ou vencer, quando lembramos que é dEle que vem o socorro. Antes que eu leia essa palavra para vocês, eu queria, deixa guardadinha aí sua Bíblia, na marcação para a gente logo já ler, mas eu queria compartilhar com vocês hoje, quando eu estava estudando a palavra. E aí, geralmente, através da palavra, eu sempre busco na internet alguma informação relacionada àquilo que eu prego, para que a gente consiga entender um pouco mais a palavra. Quando a gente consegue encaixar ela com a realidade, o povo acaba identificando melhor as coisas. Então, eu busco sempre alguma coisa na atualidade para comentar. E hoje achei uma coisa que nem tem muito a ver com a palavra, mas achei muito interessante. Talvez vocês já tenham visto. Eu vi que é uma reportagem do mês passado, onde em São Paulo, uma mulher se perdeu na marginal e acabou caindo numa represa. Quem aqui ouviu essa reportagem? Alguém ouviu? Olha, novidade para todo mundo. Ela estava na marginal dos imigrantes e caiu numa represa, eu não lembro o nome da represa agora, e ela ficou com o carro dela só com a ponta traseira para fora d'água. E o emocionante é o áudio dela ligando para a polícia de dentro do carro. E ela pedia socorro para o policial e dizia: me ajuda porque o meu carro está afundando. E aí ele dizia: mas em que local, né, a senhora está? Não sei, estava muito nervosa, enfim. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, é interessante a gente dar uma olhada. E aí ela dizia: eu não sei, eu não lembro em que posição que estava, eu só caí dentro da água. E ele dizia: eu mandei uma mensagem para você, porque eles já tinham trocado os celulares, e eu preciso que você me responda com a localização. E ela dizia: eu não consigo, e ela literalmente muito apavorada, né? Imagina com a situação, o carro afundando, ela dizia: eu não consigo, eu não estou achando a tua mensagem, eu não consigo, e ele dizia: calma, que a gente vai chegar até você, mas eu preciso que você receba a minha mensagem e me responda com a localização. E isso o vídeo dura mais ou menos uns 4 minutos, até que ela se acalma, consegue responder a mensagem, manda a localização, e o policial diz: o socorro já está chegando. E aí eu comecei a pensar sobre o socorro, né? Sobre a demora do socorro, sobre a necessidade dela enviar a localização para que a polícia chegasse até o local, para poder saber onde ela estava, passando aquela situação de quase morte, porque o carro realmente já estava quase que todo submerso. E aí eu comecei a lembrar da palavra do Senhor, onde diz que é nele que a gente tem o nosso refúgio, que é nele que a gente tem um socorro. E muitas vezes o socorro mais rápido e mais efetivo, que é do Senhor, a gente demora para pedir. E quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, muitas vezes essas situações demoram para se solucionar e a gente acaba passando muito tempo a mais numa dificuldade, numa necessidade que estamos enfrentando, porque esquecemos que existe alguém que nós podemos pedir socorro e não precisamos mandar a nossa localização. Não há necessidade de uma resposta de mensagem, não há uma necessidade de um desespero esperando que Cristo receba a nossa localização, porque o Senhor Jesus sabe onde nós estamos, porque Ele está dentro de nós. O socorro que muitas vezes não entendemos é o mais simples de todo, e muitas vezes nós nos complicamos para deixar de viver grandes coisas no Senhor, porque para pedir para o mundo você precisa pedir o socorro para fora. Você precisa usar todos os instrumentos possíveis para pedir o socorro para alguém.
Mas para Cristo Jesus, o socorro é pedir para dentro. Quando você olha para dentro, você olha para o seu interior, você olha para o seu coração, você lembra que existe dentro de você um poder maravilhoso que se chama Espírito Santo de Deus. E Ele já sabe onde você está, porque Ele está em você. Então eu não sei o que você está passando, e não sei nem porque talvez o Senhor colocou isso no meu coração para falar para vocês, uma notícia que eu não tinha visto, achei que alguns já tinham visto, mas ninguém viu. E eu trouxe essa noite para trazer essa reflexão para nós até antes mesmo da palavra. Onde nós temos buscado o nosso socorro? E quanto tem demorado esse socorro que temos buscado em outros lugares que não em Cristo Jesus? Porque Ele sim é o nosso socorro efetivo, Ele que muitas vezes ministra ao nosso coração e dá discernimento para que a gente entenda que muitas vezes o milagre não vai ser entregue naquela hora, mas Ele entrega sobre você um discernimento para que você consiga trabalhar com um tempo determinado que até as coisas aconteçam na tua vida. Ele derrama sobre você, como diz a palavra, uma paz que excede todo o entendimento, e as pessoas não entendem como vem em você algo que ainda não aconteceu, a necessidade que ainda tem que ser atendida, mas ainda conseguem enxergar em você uma paz, uma tranquilidade para lidar com aquilo, e não conseguem entender, mas nós entendemos, porque o nosso socorro já está sendo atendido por Cristo Jesus. Eu ainda não vejo as coisas concretas, mas dentro de mim já existe um trabalhar de Cristo, mudando a minha mente, mudando a minha visão, e eu começo a enxergar as coisas que as pessoas não enxergam, e isso se chama fé. Então que a palavra de Cristo que tem batido a nossa porta todos os dias consiga entrar no nosso coração, para que a gente entenda que o nosso socorro é Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos para avançar na vida vem de Cristo Jesus. Todas as promessas para uma vitória na minha e na sua vida vêm de Cristo Jesus. E isso só não vem de agora. Isso já vem num passado, lá em Gênesis, como nós vamos ler agora, um texto até bem antes do que esse, quando a terra era vazia, sem forma, e Deus começou a fazer todas as coisas para que o homem tivesse um lugar perfeito e maravilhoso para viver, porque lá atrás, sim, já começava a promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Mas para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, eu gostaria que a gente agora lesse sim o texto, que está lá em Gênesis 45, 4, 8. O texto diz assim: chegando mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram dele, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se reprimam por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para que neles perseverem uma remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa noite, onde estamos na Tua presença, crendo que o Teu Espírito Santo está nesse lugar, crendo que a Tua voz falará aos nossos corações, Senhor, trará clareza às coisas que até então estavam só escritas, mas agora começaremos a viver literalmente no Espírito, Senhor, o que a Tua palavra vem a trazer para nós. Luz, discernimento, inteligência, para que tudo isso que a gente aprenda essa noite conseguimos aplicar na nossa vida para sermos um testemunho vivo da Tua verdadeira eficácia e da Tua palavra viva que age sobre nós todos os dias. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Quem conhece aqui a história de José? Todos conhecem. José teve uma história, comparado a muitas vezes a nossa história, uma história triste, uma história com experiências de inveja, rejeição, calúnia, abandono, até ele chegar ao ponto de ser levantado a governador do Egito. Se ele olhasse por o passado, por muito tempo na vida dele, no decorrer do tempo que ele levou até virar o governador do Egito, ele tinha desistido.
porque enfrentou a inveja dos irmãos, porque era o mais querido pelo pai, o mais novo, ganhou a veste mais bonita. Os irmãos, com a inveja, o venderam, o abandonaram. Quando foi parar no Egito, na casa de Potifar, quando a vida parecia estar começando a caminhar e as coisas começando a se alinhar, foi traído por uma calúnia e levado à prisão. Na prisão, ainda assim, começou a gerar um bom relacionamento, e mesmo assim, lá na prisão, foi abandonado por aqueles que disseram que iam falar bem dele ao rei, para que ele saísse daquele lugar, porque aquele lugar não era o lugar que ele deveria estar. E passou por momentos muito difíceis em todo o trajeto da vida dele, até que ele chegasse a ser governador. O que eu achei mais interessante em toda a história de José foi que existia algo importante na vida dele que servia como algo que o impulsionava para continuar avançando, independente dos sofrimentos que ele vivia, independente dos problemas que ele enfrentava, independente de tudo aquilo que ele tinha vivido nos dias que tinham se passado. Ele continua firme no presente, continua firme fazendo aquelas coisas e tudo aquilo que determinava no seu coração, através de uma voz de Deus dizendo para que ele avançasse, para que ele continuasse crendo. E não se deixou parar em nenhum momento da história por causa de um passado sofredor. E aí o que eu quero conversar com você hoje é sobre o nosso passado. O quanto o nosso passado tem nos bloqueado e tem nos impedido de viver grandes coisas no Senhor, porque as coisas que até então aconteceram na nossa vida nos aprisionam de uma maneira que nós não conseguimos avançar. E o que é o passado? O passado nada mais é do que um aglomerado de um tempo que um dia foi presente. E muitas vezes a gente começa a murmurar, a reclamar das coisas, e começa a alimentar um passado, e começa a alimentar as coisas que nós vivemos, e todo dia alimentamos um passado, e todo dia geramos um novo passado, quando o dia de hoje vai embora, vai carregado de coisas ruins, porque nós passamos aquele dia todo, em vez de falar das grandiosidades de Deus sobre a nossa vida, continuamos repetindo coisas que aconteceram no passado. E quando a gente olha para trás, o passado que já até então era 10 anos, 5 anos atrás, que me magoavam, quando tu olha para trás, o passado que continua te magoando e te chateando e te aprisionando, é o dia de ontem. Porque você continua alimentando o passado. E aí eu queria trazer com vocês 3 pedaços de texto sobre a história de José, para você entender qual a diferença de quem vive crendo que é capaz de mudar o seu passado através de uma vivência presente no Senhor, crendo que toda a história sua pode ser mudada a partir da hora que você começa a escrever uma nova história com Cristo. E aí nós vamos começar a entender que sim, nós podemos mudar o nosso passado. E aí talvez você pense assim, esse pastor está falando besteira, porque até hoje ninguém descobriu uma máquina do tempo para voltar lá atrás. Mas o que nós precisamos entender é que hoje, quando falamos em mudar do passado, estamos falando espiritualmente. Você talvez nunca vai existir na face da terra uma máquina que te leve ao passado para te mudar a tua história. Mas com certeza em Cristo Jesus, o sentimento que aquela história influencia a sua vida, hoje sim, você pode ter controle, você pode mudar. A história continua a mesma, mas em Cristo Jesus você pode mudar o sentimento que aquela história traz em você todos os dias, te escravizando num passado que já passou e não deixando você escrever uma nova história em Cristo Jesus, porque ainda você se alimenta com a dor, se alimenta com o sofrimento, se alimenta com as mágoas, crendo que a sua vida é essa. Nós muitas vezes estabelecemos sobre a nossa vida uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Mas em Cristo Jesus a nossa linha do tempo é vertical, já não é mais horizontal. É o passado, o nosso presente e o nosso futuro está no céu. Então já não é mais assim, é na vertical. O que nós vivemos agora é nos levando para o céu todos os dias.
Todos os dias nós estamos mais próximos do Senhor. Todo dia, enquanto o céu não é o lugar nosso de morada ainda, todo dia, através de Cristo Jesus, o céu desce sobre a nossa vida, nos deixando e dando a chance de nós escrevermos uma nova história, para quando você começar a mudar o teu presente, você começar a gerar um novo passado, porque cada dia que se passa, você gerando em você um dia diferente em Cristo Jesus, você vai começar a olhar para trás amanhã e já não vai ver mais só dias de vitória, de derrotas, dias de tristezas, dias de angústia, mas você vai ver sim dias que o Senhor fez grandes coisas na tua vida, dias que você venceu batalhas, dias que você chegou e onde chegou porque você soube enfrentar as coisas crendo que Jesus estava na frente da sua vida, batalhando com você, aquilo que se levantava, acreditando que ia te derrubar, mas mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós olharmos o texto em Gênesis 39, quem quiser me acompanhar, ou se o Data Show conseguir colocar ali para que o pessoal acompanhe, em Gênesis 39, versículo 2, 5, o texto diz assim: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou o cuidado da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre a vida, sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. O Senhor estava com José. José aqui já estava começando a se encaixar no Egito como um funcionário de Potifar, depois de ter sido lançado e vendido pelos irmãos, já ter enfrentado um sentimento de rejeição, de abandono, de ter sido literalmente lançado fora da família, mas mesmo assim, isso não fez com que ele parasse de resplandecer a imagem de Deus sobre a vida dele, porque onde ele estava, ali estava sendo transbordada a bênção dele, até em quem andava com ele. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, é que resplandecer a glória do Senhor sobre nós, independente da situação que passamos. O Senhor espera de nós que nós não vivemos aprisionados a um passado de sofrimento, de rejeição, de dor, de perda. E não que isso não seja importante, eu não estou dizendo para você que eu não me compadeço com os problemas que todos passam, porque eu também tenho os meus. Quem estava aqui na quarta-feira passada viu eu falar de um período turbulento e complicado que eu passei de depressão, que não saía de casa nem para atender quem me chamava. Mas chegou um tempo que eu também despertei, que o Senhor me chamou para algo mais, não para fazer propaganda daquilo que quer me derrotar, mas para proclamar aquele que tem me guardado, independente da situação que eu tenho passado. José entendeu isso, independente daquilo que ele passou no passado, ele estava tentando todo dia fazer um presente abençoado, um presente que resplandecia o poder de Deus, e Deus o honrava, independente das coisas que aconteciam, o Senhor estava com ele. Ele era funcionário de Potifar, mas Potifar recebia a glória de Deus através de José, que estava ali pregando o evangelho no modo de fazer, no modo de cuidar das coisas, no modo de se comportar. O que ele fazia propaganda era de Deus, ele não fazia propaganda das situações que ele tinha passado, e ele tinha todo motivo para ficar jogado por qualquer lugar, se lamentando pelo sofrimento que tinha passado, pela rejeição da família, mas ele preferiu avançar. As coisas e as situações que temos passado no passado são importantes, sim, nos trazem sofrimento, claro que sofrem. Tem pessoas que perdem entes queridos, tem pessoas que passaram por decepções, abandono, confiaram em alguém, amaram alguém ao ponto de se entregar, e aí quando descobriram não era aquilo que imaginavam, pessoas que
investiram financeiramente em alguém ou alguma coisa que deu errado e aquilo trouxe um transtorno financeiro e até hoje carregam a mágoa e o medo de avançar porque creem que aquilo foi algo decretado, que vai dar sempre assim, vai ser sempre errado, eu nunca vou conseguir. Esse é um pensamento que o mundo quer nos pregar. É algo que o mundo quer colocar em nós, que você falha, você nasceu para falhar, se aconteceu assim é porque o Senhor não está contigo. Se está dando errado é porque o Senhor não está agindo na tua vida. Mas José não parou para questionar: Senhor, cadê tu? Deus, cadê? Por que tu fez? Por que tu deixou? Por que tu me abandonou? Por que tu permitiu? Ele continuou fazendo o que o Senhor esperava que ele fizesse e continuou sendo resplandecente a presença de Deus, porque onde ele passava, as pessoas viam que ele estava com Deus. Não era o passado que descrevia o que era José, mas o presente. O nosso presente está onde? Em resplandecer o que nós vivemos de tristeza lá atrás, ou a presença de Deus que se faz presente em nós todo dia? Gênesis 39, 20, 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que ele lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Estava indo tudo bem na casa de Potifar. A mulher do Potifar armou uma armadilha, levantou um falso testemunho, José foi para a prisão, e lá mais um grande motivo para José fazer como a gente faz todos os dias. O Senhor me abandonou, o Senhor só atende às orações dos outros, eu sou assim mesmo, eu nasci para ser um desgraçado, eu nasci para ser um infeliz, como falo fulano de tal mesmo, eu não vou dar nada, eu não vou conseguir nada, eu nasci para viver na derrota. Mas quando nós estamos espiritualmente ligados ao Senhor, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem. E aí ele foi para a prisão. José não imaginava nunca que ia ser governador do Egito. Ele não estava fazendo aquilo por barganha para o Senhor, ele não estava barganhando um cargo com Deus. Ele fazia porque estava na essência. A minha essência é adorar ao meu Senhor. Independente do meu final, eu vou adorar o Senhor a todo dia e todo tempo. E muitas vezes nós deixamos de fazer porque as coisas não acontecem da melhor maneira. Mas ali também preso, no lugar onde talvez nós hoje, vemos a pessoa que vai para uma prisão, ali muitas vezes é o final da vida. Muitas vezes nós declaramos que aquela pessoa não vai servir para mais nada. Talvez não seja uma prisão perpétua, talvez seja alguns anos, mas a gente sabe que o sistema prisional muitas vezes acaba mentalmente com a pessoa e acabou, não tem mais vida depois dessa. José mais uma vez podia ser entregue à derrota, ao passado que ele estava gerando todo dia com coisas ruins que estavam acontecendo. Mas no passado dele também existia coisas boas, e ele se agarrava nas coisas boas, e as coisas boas eram as coisas perfeitas, e a perfeição é a presença de Deus sobre a nossa vida. Quando você crê que Jesus está a teu favor, quando você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você não questiona os modos, você simplesmente obedece, você simplesmente levanta como um verdadeiro outdoor pregando o evangelho. As pessoas vão olhar para você, isso aí está bem doido, está dando tudo errado, o que ele está dando glória a Deus aí? Eu não digo que o crente é doido. As pessoas não entendem porque nós caminhamos pela fé, as pessoas não veem o que eu estou vendo, mas eu vejo porque eu vejo através de Cristo Jesus, e com Cristo Jesus não tem erro. Cristo Jesus não tem nada que vá fazer eu derrotar se eu estou passando pelaquela situação, e eu estou em paz, crendo que eu estou fazendo aquilo que o Senhor esperou e espera que eu faça. Se dá tanto errado, é porque o Senhor tem algum plano especial sobre a minha vida. Claro que muitas vezes nós vivemos situações e momentos difíceis que nós mesmos tomamos decisões erradas. E aí é a questão da importância que eu sempre falo para vocês, a nossa intimidade com o Senhor.
É todo dia conversando, é todo dia orando, é todo dia lendo a palavra, porque o Senhor vai te consertando. E Ele vai te dizendo, não vai para a direita, não vai para a esquerda. E quando você caminha conforme o que o Senhor fala para você, mesmo se acontecer errado, você não tem certeza, o Senhor está no negócio. Talvez hoje nós estejamos presos em alguma coisa. Talvez nós estamos presos numa situação, num relacionamento. Estamos presos em alguma coisa que a gente não vê saída. Mas se eu estou com o coração em paz, que eu estou fazendo aquilo que o Senhor espera que eu faça, que independente de eu estar preso ou não, eu estou resplandecendo a presença dEle sobre a minha vida, eu não estou nem preocupado, porque eu sei que a chave para abrir todas as portas necessárias está na mão do Senhor, e na hora certa, Ele vai abrir a porta. Ah, mas só deu isso, pastor, então vamos ver mais um então. Gênesis 41, 38, 40. Por isso, Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Depois que tudo ele passou, ficou 2 anos esquecido na prisão. E aí um dia, pelo sonho do rei, lembraram, aqueles 2 que estavam com ele na prisão, lembraram dele. Tem um lá na prisão que o cara é bom para revelações. Meu irmão, se fosse eu já ia dizer assim, nem me chama, já estou 2 anos aqui, eu já estou para lá com a minha vida, nem me incomoda mais, já até me acostumei com a KDM, nem me leva. Mas quando ele foi levado lá, diz a palavra que ele passou por um banho, se arrumou, foi preparado para falar com o rei. E quando chegou, nós não vimos o texto falando de um José soberbo, de um José que chegou lá, o popular, como a gente falou, se achando que ele tinha o poder. Porque José tinha a humildade que Deus esperava e que Cristo espera de nós. De alguém que crê que nós temos o poder de Cristo Jesus sobre a nossa vida, mas que o poder não é nosso, é dele. Que todas as coisas podemos fazer através do nome poderoso que é Jesus Cristo, mas o poder é dele. E aí quando temos essa humildade no nosso coração, o Senhor prepara a oportunidade para que o poder dele se manifeste sobre nós, e ele libera para nós um poder onde ninguém tem. Chamaram um lá da cadeia, que estava esquecido, que tinha um passado todo cheio de sofrimento, mas todo dia buscava no Senhor fazer um presente forte, se fortalecendo, resplandecendo o poder de Deus por onde ele estava. Quando que você imagina hoje, no sistema prisional nosso, alguém que está lá preso, ganha o crachá do cara que manda na situação? É só Deus. É só Deus que é capaz de fazer essas coisas loucas. E só nós que somos cristãos, que entendemos a palavra do Senhor e o poder que ela tem, que cremos que tudo é possível àquele que crê. Nós temos poder de mudar todo o nosso passado, nós temos poder de mudar todas as coisas que nós vivemos até então, mas para isso nós temos que crer que nós temos que começar hoje. Hoje começamos a escrever uma nova história. Nós vamos olhar para o passado e ver momentos difíceis que passamos e todas as dores que estão lá no passado, mas hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a crer que o Senhor Jesus pode sim mudar o nosso passado. Pode nos dar ferramentas para que a gente olhe para o passado e não mais com uma dor daquilo que eu vivi, mas como uma experiência para saber que a partir de agora, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura e já não faço mais essas coisas, e então eu sei o que deu errado e a partir de agora começo a fazer o certo. Mas nós temos que entender que essa ferramenta é Jesus Cristo. Tem muitas coisas que nos aprisionam no passado, como eu já falei, angústias, sofrimentos, traições, são coisas que os outros nos causam. Mas tem coisas que nós nos causamos que nos prendem ao passado, nossos pecados, coisas que fizemos para outros. Pegamos coisas que não eram nossas, enganamos, mentimos, matamos, e talvez você fale assim, pastor, não, mas eu não matei ninguém.
Talvez você não matou ninguém fisicamente, mas no teu agir, no teu falar, você matou alguém espiritualmente, que hoje anda aí, crendo que não tem mais saída, que a vida é uma derrota por uma palavra que você lançou. Então, sim, muitas vezes deixamos para trás pessoas mortas espiritualmente, porque não tínhamos discernimento e nem inteligência para lidar com aquilo que o Senhor esperava que nós lidássemos, que é o poder da palavra dele para trazer vida para as pessoas. E o inimigo tem usado e tem lançado sobre nós uma palavra forte para nos lembrar sobre o pecado, porque o pecado nos aprisiona. É o pecado que tem deixado que a gente viva coisas novas no Senhor, porque achamos que o pecado é algo que nos deixa estagnados no tempo, que não tem mais como eu voltar atrás, que eu não tenho mais como desfazer, eu não tenho mais, eu estou destinado a viver assim, eu não consigo voltar atrás para mudar. Mas Cristo Jesus diz que quando recebemos Ele como nosso verdadeiro Salvador, nós se tornamos uma nova criatura nele. Sendo uma nova criatura em Jesus, Ele te liberta de todas as amarras, todas as coisas que até então te aprisionavam no passado, e você começa a viver uma nova vida a partir daí. Quem tem a intenção de nos envergonhar e trazer à tona aquilo que nós fizemos para que a gente paralise e comece a acreditar numa mentira de que nós não podemos avançar sendo uma nova pessoa porque um dia pecamos, isso é coisa do inimigo. Eu quero trazer uma palavra para vocês que fica em Apocalipse 10, 19 e 20. A gente fala muito aqui, né? Que diz que a palavra do Senhor fala sobre Ele estar na porta, bater e espera que a gente abra para que Ele entre e ceie com a gente, que está aqui no 20. Mas no 19, Apocalipse 3, versículo 19, diz assim, ó, repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Pois estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma promessa feita pelo Senhor. Ele entrará no nosso coração, fará morada, ceará com nós e nos entregará uma nova vida. Mas Ele também diz antes que Ele repreende aquele que ama. O Senhor só repreende aquele que está fazendo algo errado. E se Ele está te repreendendo é porque Ele te ama. E se Ele repreende você é porque tem algo em você que precisa mudar. E a palavra dele tem batido a porta do nosso coração para que a gente abra, para que o Senhor consiga entrar em nós e fazer literalmente a mudança da nossa mente e nosso coração e tire de nós vícios que até então a gente acha normal. Nós começamos a nos encaixar, fazer um evangelho paralelo, e não existe um evangelho paralelo. Nós temos que fazer sim a nossa vida uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando todas as coisas velhas para trás. Não tem mais como eu deixar o pecadinho da gaveta ou essa maniazinha, eu acho que não faz mal nenhum. Não, o Espírito Santo de Deus, quando entra no teu coração, entra na tua vida, te faz realmente uma nova criatura, ao ponto de todo dia Ele começar a apontar em você algo que precisa ser mudado. E o Senhor só faz isso porque Ele te ama. Quem aqui é pai, que é mãe, sabe todo dia quantas vezes a gente fala para o nosso filho, não faz isso, não vai por esse lado. E aí depois a gente acaba falando, eu te avisei, porque tu não fez o que eu te pedi. E com o Senhor não é diferente. Ele nos ama e por isso que Ele vive todo dia puxando a nossa orelha. Não vai, não faz. E a palavra diz que tudo aquilo que nós precisamos fazer, a gente tem que consagrar ao Senhor. Quantas vezes nós, tentando tocar a nossa vida, achando que estamos no automático, e o automático é de Deus. Não é de Deus. Todo dia nós temos que buscar melhorar na nossa vida, para que todo dia nós façamos e terminamos um dia abençoado, para que daqui a pouco nós olhamos para trás e nós vamos ver que o nosso passado já está mudando de cara. Você já olha para trás, já não vê mais um passado de derrota, de tristeza. Você enxerga sim essas coisas, mas essas coisas não te trazem mais nenhuma tristeza no coração, mas sim uma alegria, porque você sabe e consegue ver claramente de onde o Senhor te tirou e para onde Ele te trouxe. As coisas que você podia ter vivido, as vezes que você podia ter perdido a tua vida por decisões erradas no passado, mas aí você começa a agradecer o hoje, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu poderia ter tirado a minha própria vida, mas pela tua misericórdia e graça, eu estou aqui hoje.
tendo a oportunidade de escrever uma nova história através da tua palavra que é ministrada no meu coração todo dia. Nós nos aprisionamos no passado, crendo que não tem como fazer mais nada, não tem como fazer e fico alimentando aquilo. É disso que se alimenta a depressão, meu irmão. Todos os males da mente vêm de um passado, você fica remoendo em coisas que você não consegue, que você não conseguiu, que você fez, e aí você fica patinando na mesma situação, e todo dia você gera um dia a mais no seu passado, e você começa a ver que a tua história todo dia é a mesma. E eu te trago uma reflexão para você pensar, um dia você vai se fazer parte do passado. Um dia nós seremos passado para alguém. E quando as pessoas olharem para a nossa história, o que elas verão? Alguém que todo dia estava lutando para fazer algo diferente e graças a Deus o Senhor se resplandeceu através da nossa vida em todos os momentos, ou vai ver uma pessoa que choramingou a vida inteira. Hoje nós lemos a história de José e todas as vezes que são ministradas José, você escuta e já sabe de cor todas as aflições que ele passou, mas o que a gente vê e o que solta da Bíblia para fora e entra dentro dos nossos corações? O resplandecer de Deus dele em toda a situação ruim que ele passou. Um dia o meu filho vai olhar para mim, o meu filho hoje está em casa, completando 15 anos, está lá numa festinha com os amigos, mas eu daqui a um tempo não vou mais estar aqui. Eu quero que ele, quando lembre do pai dele que já não está mais, ele veja alguém que deixou para ele um legado de que existe sim algo especial para fazermos em Cristo Jesus. Existe sim um Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós. Existe sim uma promessa que é derramada sobre a nossa vida todo dia. Existe sim um sangue do Cordeiro que é derramado sobre nossos pecados e tira de nós tudo aquilo que nos impedia para voltar para casa. Existe sim uma esperança de nós nos concentrarmos. É isso que nós temos que gerar em nós, uma mudança de vida, uma mudança de mente. Eu sei, gente, eu já passei por um processo de depressão, fiquei 1 ano trancado dentro de casa, pessoas iam me visitar com sede, com fome, num sol quente, tocava uma campainha, eu fazia de conta que eu não estava em casa, porque eu não tinha força para levantar e não queria atender ninguém. E tem muita gente aí por aí, trabalhando no automático, dentro está destruída, está morta. E a vida virou um automático, vai trabalhar, volta para casa, conversa com as pessoas, mas a mente está em outro lugar. Muitas vezes estamos sorrindo, mas por dentro estamos pedindo socorro, mas as pessoas já não identificam mais, porque está todo mundo no automático. Mas o Senhor chamou o seu povo para viver pelo Espírito, discernir as coisas do Espírito, e aí você já não começa mais a se escravizar pelas coisas que passaram. Olha só o que Cristo Jesus diz na palavra dele, Isaías 43, do 18 ao 19 e depois no 25, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Nós temos que deixar para trás o que foi, errou, não tem mais o que fazer. Agora eu consigo, a partir de hoje, começar uma nova história em Cristo Jesus. Não podemos ficar aprisionados a um passado de erros que tivemos, isso já não nos serve mais. Vai nos servir como exemplo, como testemunho, dizer, olha, um dia eu era assim, mas hoje eu sou assim, em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. É isso que serve o nosso passado, para trazer força ao nosso testemunho de vida, porque hoje nós somos diferentes. Como tem gente presa ao passado, como tem gente presa que vem para a igreja, eu conheço pessoas que vêm para a igreja, não ceiam porque, um dia eu pequei, eu não sinto a vontade para participar da ceia. Todo culto de ceia, a pessoa tem uma oportunidade para se lavar de tudo aquilo que estava prendendo ela e começar a viver uma vida totalmente nova, mas as pessoas se agarram ao pecado porque se acostumaram, sabe aquela coisa, eu estou tão acostumado que se tirar de mim, eu não sei o que mais fazer, é isso que me mantém viva, essa tristeza, essa angústia. O Senhor espera de nós um renovo, o Senhor espera de nós que nós tenhamos nele sim, nele a força para levantarmos todo dia e fazermos todo dia uma história nova. É nele que o Senhor espera que nós tenhamos a força para enfrentar as situações.
É nele que o Senhor espera que lembramos quando olhamos para trás de onde vivíamos no tempo na ignorância, sem conhecer Cristo, mas agora em Cristo Jesus nós temos entendimento, e eu já não faço mais o que eu fazia, lembro, mas aquilo já não me chateia, não me magoa mais, porque os sentimentos hoje estão voltados a Cristo, e o sentimento que eu tenho é amor por todas as coisas que Cristo tem feito na minha vida a partir de agora. Nós temos que ser como José em toda a situação, resplandecer o poder de Cristo que está em nós. A porta fechou, glória a Deus por isso. Está chovendo, glória a Deus. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria no financeiro, eu oro ao Senhor, entrego a situação para Ele. Senhor, eu te sirvo, meu coração é teu, essa situação também é tua, está aí, resolve. O que tu decidir para mim está decidido. Minha empresa não vai, não sei como é que eu vou dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho, meu irmão. As coisas são corretas. Quando tu faz corretamente as coisas, o Senhor honra a tua obediência. O que nos prende no passado, o que gerou a nossa vida até então cheia de angústia, de tristeza, é porque até então nós vivemos da nossa maneira, do nosso jeitinho. Nós queremos fazer relacionamentos sem pedir ao Senhor um discernimento para ver se aquela pessoa é para nós. Queremos fazer um negócio sem perguntar se aquilo vai edificar o Senhor Jesus através da minha vida. Eu quero abrir uma empresa, mas não consagro ao Senhor para saber se é aquilo que Ele espera de mim, se é aquele desejo, se é aquele propósito que Ele tem na minha vida. Eu tomo as decisões sozinhas e em cima disso eu começo a gerar na minha vida um monte de frustrações, porque não vai dar certo, porque o Senhor não está no negócio. Quando o Senhor não está no negócio, a gente fica gerando todo dia, um dia a mais no nosso passado para recarregar a nossa tristeza, a nossa angústia, as nossas histórias de tristeza, mas quando nós começamos a caminhar em Cristo Jesus, nós começamos a gerar em nós uma nova história, de alguém que está pronto a escrever em nós um novo tempo. Coisas novas vão começar a acontecer, coisas diferentes vão começar a acontecer, momentos complicados e aflições vamos passar, como diz a palavra, mas nós não vamos estar mais passando sozinho, independente da situação que eu esteja. Eu estou no meu presente em Cristo Jesus, porque quando você não vive aprisionado pelo passado e no teu presente tu começa a escrever uma nova história, a certeza de um futuro em Cristo Jesus está certa. Você olha para frente, você já vê as coisas lá acontecendo. Não está no tempo de eu pegar ainda, mas eu já vejo com meus olhos espirituais o céu trabalhando a meu favor lá na frente. Então eu já não me preocupo mais, eu vou caminhando no tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor eu vou chegar lá e vou pegar tudo aquilo que é meu. O que nos trava a avançar é porque estamos presos lá atrás. O nosso passado virou, as nossas histórias, as coisas tristes que vivemos, virou uma amarra, deixa nós presos no passado. E, na verdade, o nosso dia tem que ser como se fosse uma como é que é aquele? Catapulta. Marquei para não errar o nome e errei. Que nos jogam para frente. Nos impulsionam cada dia mais para um dia novo. Hoje é quarta-feira, hoje o Senhor, através de uma palavra dele, vai lançar sobre o teu coração uma semente que já vai te jogar lá, impulsionado lá na frente, lá amanhã. Amanhã, quando as coisas se levantarem contra você, o Senhor vai te lembrar de uma palavra que Ele colocou, dizendo: eu estou a teu favor. Não te apavora, não te desespera. Eu estou na tua vida e nada vai ser capaz de te derrubar. E aí você vence a quinta-feira. E aí a quinta-feira o Senhor já te empurra com uma palmadinha nas costas, dizendo: vai, avança, vai, não olha para trás, vai para sexta-feira, que lá na sexta-feira eu já tenho coisas preparadas para você, e você vai cheio do Espírito. Você já não olha mais, o que deu errado na quinta, vai ter várias coisas que vão dar errado, mas eu vejo no que está dando certo. O que está dando certo? O Senhor continua na minha vida. Isso é um ponto que você não pode negociar. O Senhor tem que estar na tua vida. Pode, durante o dia, tudo é errado. O teu negócio que vai fechar não dá, tu chega atrasado onde tem que chegar, o carro pifa, e briga com a esposa, e briga com o esposo, mas quando você está no Senhor, tudo se resolve. Tudo dá certo. Algo que tem que estar como coluna na tua vida é a presença do Senhor, porque todo o resto o Senhor ajeita a teu favor. É algo que nós não podemos negociar. Muitas vezes, eu vou chegar atrasado, então eu vou furar o sinal, vou atravessar a fila, buzino para um, brigo com o outro. O Senhor não está no negócio, tu vai chegar no horário, mas aí não vai acontecer o que deveria acontecer, porque o Senhor já não foi junto. O Senhor já não está abençoando a tua ida.
Poxa, eu não estou sentindo paz fechar negócio, mas se eu não fechar hoje, vou perder esse negócio vai dar um boom na minha empresa. Vai dar um boom mesmo, vai explodir a tua empresa. Se o Senhor ainda não mandou tu fazer, não faz. Eu vou perder o negócio. Meu irmão, o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é o dono de todos os negócios, Ele é o dono de toda a fortuna, Ele é dono de toda a prosperidade. Então, se não deu, não era para ser. Tudo o que o Senhor tem para nos entregar é bem maior do que aquilo que a gente imagina que é bom. Mas eu tenho que fechar essa parceria, eu tenho que fundir essa amizade, eu tenho que fazer, mas não vai, então não vai, meu irmão. Ora, fala com o Senhor, mostra, Senhor, eu estou aflito, eu preciso, me dá calma. Aí o Senhor te dá calma. O Senhor te dá uma freada, aí tu aguenta. Eu não estou entendendo, Senhor, mas tu mandasse ficar parado, para. Aí quando tu vê, olha só, eu achei que esse negócio ia dar um boom na minha empresa. Agora, o Senhor me colocou bem mais alto do que eu imaginava. É a questão de obediência. Eu pensei que aonde eu estava indo ia dar certo, mas o Senhor me levou por um caminho um pouco mais estreito, um pouco mais longo, mas quando eu cheguei, glória a Deus, que maravilha que eu enxerguei quando eu cheguei lá. Mas nós queremos o quê? Gerar através da nossa força, da nossa inteligência. Sozinho nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E aí sozinho nós vamos continuar gerando em nós dias tristes, dias frustrantes, dias de desilusões, porque todo dia, quanto mais passamos longe do Senhor, mais espiritualmente fraco ficamos. E aí a carne comanda a nossa vida. E aí as pessoas vão continuar te enganando, você vai continuar sendo traído, você vai continuar sendo lesado, você vai continuar sendo chateado, as angústias vão continuar te atingindo. E todo dia, quando você olhar para o dia de ontem, já nem precisa olhar para muito longe, você lembra de ontem, você já tem motivo para ficar em casa chorando e reclamando que a vida está dando errado. Porque você continua querendo escrever o teu dia conforme a tua vontade. E nós temos que fazer o nosso dia conforme a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. É Ele que é capaz de escrever uma nova história. Quer mudar o teu passado? Comece a escrever um novo presente em Cristo Jesus. Quer gerar uma capacidade para lidar com os sentimentos que você gerou no passado? Dores, aflições, percas? Porque todos nós passamos por isso. O Senhor te dá essa capacidade. Você vai olhar para trás, você vai lembrar de alguém que você perdeu, mas você já não olha mais com tristeza, você olha com alegria, porque você vai lembrar também os tempos bons que passou com aquela pessoa, as coisas que você aprendeu no passado, as coisas que você fez de errado, que hoje te dão uma lição de como fazer certo. Quando você anda com o Senhor das coisas ruins te traz para você um entendimento de um aprendizado que você teve, e hoje você começa a caminhar melhor, mais ágil, mais esperto, através de experiências que você teve. E isso não te aprisiona mais, mas sim te empurra para frente, te encoraja a continuar seguindo. Nada mais te dá medo, porque você já tem experiência em Cristo Jesus, como fazer certo. E fazer certo é estando com Ele, conversando com Ele, pedindo discernimento para Ele, ouvindo a voz dEle, e Ele vai te levar a grandes coisas. E aí Ele vai mudar a tua história. E aí em Cristo Jesus nós vamos ter vitória, meu irmão. Precisamos de Cristo em todas as coisas que nós fizemos. Tudo que nós fizermos temos que consagrar ao Senhor. É Ele que tem poder para mudar toda a nossa história. É Ele que tem poder para nos sustentar em todo o tempo. É Ele que tem poder para nos dar discernimento, para atravessar qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de vale. Nós temos que entender que existe algo que nós não podemos negociar, que são os princípios de Deus sobre a nossa vida, e não podemos colocar no lugar de Deus aquilo que é e deve ser ocupado só por Ele. Existe algo dentro de nós, um espaço nosso, é o nosso coração, a nossa mente, não tem espaço para mais nada, ali é o lugar do Senhor, é Ele que se encaixa perfeitamente. Como um bom quebra-cabeça, existe um encaixe no teu coração e um encaixe na tua mente. Não tem nada que se encaixe ali se não for Cristo Jesus. Vai entrar atravessado, vai encaixar, mas não vai ficar bem, vai começar a te dar dor, vai te dar aflição, vai te dar incômodo, porque somente encaixando e se encaixando em Cristo Jesus, que você tem a paz, você tem calma, você recebe discernimento, e você começa a entender que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Cristo, que obedece, que crê que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Queria convidar a igreja a se levantar.